rapidinho, enquanto o João está vindo para cá. Dia 25, às 14 horas, vai ter a festividade das crianças. Pai, traga seus filhos. Pessoal da igreja, você que pode doar pipoca, confeito, pirulito, ajuda na obra, ajuda o grupo de crianças, amém? E amanhã vai ter ensaio com todas as crianças a partir das 19 horas, tá bom? Mamãe, traga teu filho para o ensaio. Eu creio que vai ser bênção. Eu conheço a pessoa que vai ministrar. Eu creio que grandes coisas você vai fazer nesse dia aqui, amém? E para cá, João, porque eu creio que Deus tem algo. Glória a Deus. As mãos que não apontam. Vamos estar orando pela vida do João, né? Que vai ministrar hoje ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, amém? Soberano Deus e Pai, aqui está o teu filho, ó Pai, que sempre diz sim, Pai, quando nós precisamos dele, Pai. Contempla o seu coração, usa ele mais uma vez para falar à tua igreja, Senhor. Não aquilo que a tua igreja precisa ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Que essa palavra penetre no nosso coração, Senhor, no mais íntimo e no mais profundo. E que possamos sair daqui realmente diferenciados, Pai, com aquilo que vamos ouvir da tua parte, Pai. Que ele diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor use mais uma vez. É o que nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Você pode pedir água. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Feliz de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar e repartir com você um pouquinho daquilo que Jesus tem falado ao meu coração. Essa semana não foi muito fácil para mim, fiquei doente, né? Aí tive dores no corpo, né? Febre, resfriado, garganta ficou inflamada também, a voz está um pouco ainda diferente, né? Geralmente o crente, né, quando ele adoece, né, é o pacote todo, né? Para dificultar. Porém, todavia, estou feliz de ter chegado aqui, a voz está recuperada. Gostaria que você ficasse de pé, pegasse sua Bíblia. Não estou no meu 100%, talvez eu venha tossir aqui algumas vezes, ou me engasgar, ou tiver algum refluxo. Mas vou dar o meu 100% na condição que eu estou. Coloque lá a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. É uma palavra que tem queimado meu coração. Já compartilhei em algum lugar um trechozinho dela. E antes de a gente ler Gênesis capítulo 4, queria orar por você. Se você pode, repita essas palavras e diga: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Diga: Senhor Jesus, sensibiliza o meu coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Esse tema aí tem ardido, né? Eu tenho escrevido um segundo livro com base nesse tema. Todos acharam? Podemos ler? Vai dizer assim, Gênesis capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu, guardador do meu irmão? Poder sentar. Aleluia. Glória a Deus. Bom, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor me confrontou com esse texto, me levando a essa pergunta a qual Deus fez a Caim, dizendo: aonde está o seu irmão? E Deus me perguntou isso. Eu disse: mas qual irmão? Ele fala: aqueles que andavam com você, aqueles que você já discipulou, já aconselhou, aqueles que por meio de você também professaram a fé em Cristo Jesus. E, cara, quando eu fiz uma lista dessa galerinha e comecei a buscar informações para poder responder a Deus aonde eles estavam, não foi muito legal as respostas. Alguns estavam afastados da fé, outros estavam fracos na fé. Uns estavam depressivos, outros com problemas no casamento e um com pensamento suicida. E naquele momento ali eu me entristecia, eu disse: cara, das duas, uma. Ou me conhecer e andar comigo fez muito mal para essa galera, ou
me conhecer e se afastar de mim fez mal para essa galera. Eu não sei o que é que eles ouviram depois que pararam de andar comigo, não sei o que eles consumiram depois que eles pararam de colar na praça, mas quando eu comecei a prestar, isso doeu meu coração, e mais ainda essa palavra sobre aonde está o seu irmão. A gente vai chegar nesse assunto, e quando Deus fez essa pergunta para mim, Ele faz também para Caim aqui, veja que é bastante confrontativo. E geralmente uma das coisas que nos leva ao confronto é a pergunta. E geralmente a pergunta que é feita na área que estamos em falta, é a área que está em aberto. Nas pregações, quando se fala sobre uma pregação sobre preguiça, geralmente vai ficar desconfortável naquele que está preguiçoso. Sim ou não? Uma pregação que fala sobre mentira, geralmente vai deixar o mentiroso que está ouvindo desconfortável. É basicamente por esse caminho. Então, com base nesse caminho, talvez o Senhor venha lhe confrontar através de perguntas. E para eu poder fazer uma pergunta para você, eu queria construir algo para te levar a fazer essa reflexão da pergunta. E dependendo da sua situação, se está em aberto ou não, isso poderá te gerar um certo desconforto. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta básica. Quem aqui crê que a Bíblia, a minha de hoje é a de Nicolas, que eu estou pregando, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a mão. Você crê nisso? Amém? Estamos no mesmo espírito. Quem aqui crê que a Bíblia não é um livro normal? É um livro diferente de todos os outros. Quem crê nisso? Amém? Estamos sintonizados. Se a Bíblia não é um livro normal, precisamos entender alguns adjetivos que fazem dela de não ser normal. A Bíblia não é normal porque a Bíblia ele é o único livro, ou o único livro mais perseguido do mundo. A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o único livro mais vendido do mundo. A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o livro mais resistente do mundo. A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o único livro escrito por homens e inspirados por Deus, onde ao total desses escritores vai dar em média 40 autores que escreveram ao longo de 1.500 anos, onde esses autores vai ter uma divergência de década, cultura e profissão, onde esses homens tendem a ser juízes, reis, pastores, cobradores de impostos, pescadores, médicos, entre outros. Apesar de toda essa divergência de década, cultura e profissão, Deus usa esses homens para escrever de forma harmoniosa uma mensagem a qual Deus deseja que o homem se relacione com ele e com seu povo. Você está entendendo? A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o único livro que contém 66 livros. Ou seja, a Bíblia não é um único livro. A Bíblia é uma coletânea de livros que contém tudo acoplado num. Esses livros se dividem em duas etapas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, somando 26 livros, onde ao total dos capítulos vai dar 1.189 e aos versículos 31.102, com o único intuito de buscar reconciliar o homem com Deus, trazendo uma mensagem de salvação por meio de Cristo Jesus. A Bíblia, ela não é um livro normal. E como vocês confessaram dizendo que ela não é um livro normal e é a palavra de Deus, a pergunta que eu tenho a fazer para você, por que você não lê ela todos os dias? Essa pergunta só chega a confrontar aquele que não está lendo. Essa pergunta só chega a confrontar aquele que tem acesso e não lê. Aquele que congrega e não professa uma leitura diária para o seu Deus, para conhecer a Deus. Da mesma forma que eu te fiz uma pergunta e te levei a um confronto que talvez você caiu a ficha em si, Deus também faz perguntas ao homem após o pecado do homem. Deus vai fazer do início 6 perguntas. E dentre essas 6 perguntas, eu vou trabalhar 2 perguntas para que eu possa ter tempo de repartir aquilo que Ele colocou no meu coração. A primeira pergunta que Deus vai fazer para o homem após o pecado é: onde estás? Deus pergunta ao homem aonde ele está, o homem acaba de pecar e o homem está tentando se esconder de Deus atrás da árvore, ou seja, uma pergunta confrontante. Deus também pergunta para você aonde você está. E eu queria que você tivesse aí 5 segundinhos enquanto eu bebo uma água para responder aonde é que você está.
Talvez você fale, João, é notório, essa pergunta aí é fácil, está nem me confrontando. Eu estou na igreja adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. E isso é uma verdade. Mas perceba, Adão estava no jardim, escondido, tentando se esconder de Deus atrás de uma árvore. Então é possível eu fazer do culto um tipo de árvore para me esconder de Deus. Você sabia que existem pessoas que se escondem atrás de culto, se escondem atrás de púlpito, se escondem atrás de louvor, se escondem atrás de pregação, se escondem atrás de cargo, se escondem atrás de função, se escondem atrás de saia longa, se escondem atrás de terno, se escondem atrás de um jeito meio folgado, feito o meu assim. Eu não sei qual é a árvore a qual você está se escondendo de Deus. Eu não sei também qual é a área a qual você tem tentado se esconder de Deus. Da parte de Adão, foi um pouco ingênuo dele tentar achar a possibilidade de se esconder de Deus atrás de um jardim que Deus criou. Se esconder atrás da árvore que Deus criou. Tentar se esconder de Deus sendo ele criatura. Às vezes também nos colocamos nesse lugar de ingenuidade. Achar que vir ao culto aqui vai dar uma disfarçada e eu vou poder me esconder de Deus, me esconder do pastor, me esconder do irmão, por meio daquilo que eu faço fora da congregação. Porém, todavia, eu tenho uma boa notícia e tenho uma má notícia. A má notícia é para aqueles que não querem ser encontrados por Deus, e a boa notícia é aqueles que querem ser encontrados. Qual é a resposta? Qual é a notícia? Deus, ele sabe onde é que você está. Eu estou me escondendo, ele sabe onde é que você está. Eu quero ser achado por Deus, ele sabe onde é que você está, para poder fazer esse resgate. Deus vai fazer uma pergunta para Caim, dizendo onde está o seu irmão. Mais na frente, mas a primeira pergunta é: Adão, onde estás? Quando Deus pergunta para Adão onde está, não é uma pergunta geográfica. Deus não faz perguntas para tentar extrair informações nossas. Deus faz pergunta para nos levar a um ponto de reflexão e revelar o nosso coração a nós mesmos. Ele fala: Adão, onde estás? Deus sabia onde é que Adão estava? Sabia. Deus conhece as estrelas e chama-as pelo nome. Como é que não saberia onde Adão estava? Mas é como se Deus estivesse olhando para si mesmo e dissesse: Adão, onde é que você está? Que eu não consigo te achar em mim. Porque Adão peca contra Deus e acontece um desvínculo. Porque Deus não compactua com o pecado. E como fala Isaías, um pouco mais na frente, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Ali Deus não encontra Adão nele. Isso aqui é um grande problema que pode levar à perca da nossa salvação. Não ser encontrado em Deus. Não é vir à igreja. Não é vir para o culto de missões ou qualquer outro, ou participar de alguma atividade. É de não ser encontrado em Deus. João, como é que é uma pessoa que não é encontrada em Deus? É um tipo de pessoa que faz coisas para Deus, mas não é de Deus. É pessoas que estão na casa da libertação, mas estão escravas e cativas. É pessoas que acham que estão agradando a Deus, fazendo coisas, mas não estão vivendo aquilo que Deus a designou. Por isso que Jesus falou que chegará um dia que muitos dirão: em teu nome nós pregamos, evangelizamos, adoramos, cantamos, curamos e expulsamos demônios. E ele vai dizer: apartai de mim, maldito vós que praticaste a iniquidade, porque eu não vos conheço. Relacionamento. Eu não te encontrei em mim. Não é sobre fazer coisas, é sobre ser achado em Deus. É sobre ser encontrado por Deus. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que Deus, ele procura por Adão, fazendo essa pergunta: onde estás? Deus também pergunta para alguém aqui: onde é que você está? Porque talvez você esteja se escondendo dele. E essa pergunta, meu irmão, você pode ficar um pouco assustado porque é Deus, ou você pode dizer: meu irmão, é Deus, eu tenho que me expor agora. Eu tenho que me mostrar onde é que eu estou. Eu preciso ser achado por ele. Adão estava preocupado com o que Deus iria achar dele. Ele achava que Deus iria enxergá-lo como ele estava enxergando. Isso seria constrangedor. A boa notícia é que Deus não nos vê como o homem vê. Amém? Isso quebra muitas correntes. Isso destrava muito crente. Se você for levar isso em consideração. Porque existe um grande bloqueio na igreja em ser, fazer, exercer, preocupado com o que o outro vai dizer.
Mas quando você se preocupa com o outro, meu irmão, você está querendo direcionar sua adoração para o outro. Será que vão achar ruim se eu descer do púlpito? Cara, eu não vim aqui para agradar você. Será que vai achar ruim se eu pregar de chapéu? Eu também não estou vindo para agradar. Eu preciso ter sabedoria a quem eu sirvo, a quem me chamou. Eu preciso dar uma resposta não a você, mas em obediência ao Deus que eu sirvo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus por isso. A segunda pergunta que Deus vai fazer não é mais para Adão, agora é sim para o filho de Adão, o Caim. E uma pergunta talvez que você faça é culto de missões, e eu gosto um pouco de falar sobre missões, o que é que isso tem a ver com missões? E enquanto eu estava meditando, eu perguntei isso também a Deus, você acredita? Deus, o que é que tem a ver com missões, cara? Porém, todavia, quando você começa a relaxar, confiar, entregar aquele direcionamento que foi dado, ele começa a abrir sua visão e você vai começar a entender algumas coisas. Quando eu vejo a primeira pergunta que Deus faz para a sua criação e a última pergunta que Deus faz para a sua criação, as coisas começam a se encaixar. Deus estava me ensinando ali que primeiro antes, ele pergunta a Adão, onde estás? E a Caim ele pergunta, onde está o seu irmão? E aqui vem um grande ensinamento que eu espero que vocês levem em consideração. Antes de Deus fazer com que você encontre alguém, ele quer te encontrar primeiro. Se a gente levar em consideração isso, meu irmão, a gente vai voltar umas casas atrás. Eu sei que a gente quer avançar, quer crescer, quer elevar o nível e quer fazer algo que a gente não fez ainda. Mas se você ainda não foi achado por Deus, não tente sair de forma avulsa para achar alguém. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí tem um perigo, Raul, que é você fazer pela sua própria força. Fazer do seu próprio jeito. Fazer para tentar dizer que está fazendo. Fazer para aparecer. Fazer para performar. Fazer para coreografar. Isso é um perigo, porque aí você vive uma vida de cristã, de aparência e não de essência. Algumas pessoas vão dizer, cadê tu ali? Cara, Jesus me mandou para ir para ali, eu vou falar o que é ali. Não é só falar o evangelho, você precisa de um direcionamento para poder falar. Não é sobre querer sair desesperado e encontrar pessoas, é maravilhoso, eu creio que essa igreja vai viver isso, mas talvez Deus queira te encontrar primeiro. Talvez ele esteja perguntando, cadê você que eu não te vejo mais lendo a Bíblia como era antes? Cadê você que eu não te vejo orando como era antes? Cadê você que eu te busco pela madrugada e já não te encontro mais? Cadê você que separava tempo de qualidade para mim? Cadê você? Cadê você, meu irmão? É uma pergunta minha para você, não é uma pergunta de Deus para você. Onde você está? E ali, quando eu percebo que é necessário eu ser achado em Deus para poder buscar e encontrar outras pessoas, isso quebra vários paradigmas. E também pode gerar um problema. Porque pessoas querem pregar sem estar encontradas em Deus. Sem estar pronta, querem evangelizar, querem adorar, querem ministrar na vida do outro. E uma das pregações, um dos momentos a qual sempre que eu subia nesse púlpito aqui, quando alguém vinha orar por mim, eu dizia, Deus, me use. Deus me use, Deus me use. E se Deus me usasse, a pregação ia ser top, porque não ia ser eu, seria Ele me usando. E a esses dias, e principalmente hoje, eu comecei a mudar o meu modelo de oração. Eu disse, Deus, me use conforme a minha vida espiritual. Se a pregação for ruim, meu irmão, me perdoe, é o meu nível espiritual que eu estou vivendo hoje. Se a pregação for boa, glória a Deus, porque esse é o nível que eu estou vivendo espiritualmente hoje. Se a pregação foi mais ou menos, é porque esse é o meu nível espiritual hoje. Sabemos que quando é Deus que usa, cara, aí o negócio não tem pareia, vai acontecer, vai ser bênção, pessoas vão se converter, mas aí está a preocupação, será que Deus está te usando apenas pelo talento, dom, ou pela tua vida cristã real e sincera e transparente diante do trono? Às vezes a gente quer fazer uma festividade, a gente fala, Deus, venha cá, faça acontecer. E se a gente mudasse a oração e dissesse, Deus, faça essa festividade conforme o nosso nível de espiritualidade? Será que ia ser uma festa linda? É perguntas confrontantes, que vai te levar diante de uma situação que você pode vencer, romper, ou você pode negligenciar e dizer, meu irmão, isso aí não é comigo não, isso aí é pesado.
Missões tem a ver com isso. Deus quer nos usar. Mas Ele quer nos achar primeiro. O curado, Ele cura. O sarado, Ele sara, meu irmão. O liberto, liberta. O encontrado vai encontrar outro. Podemos fazer, pregar, evangelizar tudo isso sem o Espírito Santo. Tudo isso sem ser achado por Deus. E podemos salvar vidas, abençoar vidas, ministrar vidas. Porém, a bênção vai ser só para o outro, porque Deus está me usando conforme talvez o meu talento, o meu dom, ou a minha oração. Deus me usa. Você já conheceu alguém que já foi usado por Deus e a vida do cara era toda troncha? Eu já. Inclusive, um deles sou eu. Já fui usado por Deus com a vida troncha, meu irmão. E por isso veio muitas preocupações em minha vida. E as pessoas falam, Deus te usa muito. Eu dizia, meu irmão, com a vida que eu tô. Tu tem uma boa dicção, tua linha de raciocínio é rápida. Isso fica massa na mensagem. Eu dizia, eu tô troncho, cara. E isso começou a me trazer medo, porque quando eu ministrava, eu sempre perguntava, Deus, foi o talento ou foi minha vida espiritual que fez isso acontecer? Que levou esse povo a se prostrar, a adorar, a se converter, a se arrepender? E aí eu comecei não mais dizer, Deus, me usa, mas me usa conforme a minha vida. Se vai ser ruim, velho, eu vou conseguir abrir os meus olhos espirituais e dizer, estou melhorando. Preciso melhorar. Domingo passado esse cara pregou aqui, Deus ministrou fortemente, a tal ponto de eu entender, pastor, eu estou fraco, velho. Eu vou começar um jejum. Isso me levou a um jejum, meu irmão. Porque eu preciso entender que a mensagem que me confronta, ela tem que me levar a outro nível. Ela não quer só me envergonhar, não quer me humilhar essa mensagem. Deus quer me fazer com que eu melhore, cresça na presença dele. Ele quer revelar por meio da sua palavra áreas que eu preciso melhorar. E talvez isso esteja sendo confrontativo. Você falar, meu irmão, tá pesado. Das duas, uma, querido. Ou você obedece, ou você negligencia. Talvez Deus continue te usando, mas não conforme a sua espiritualidade, mas através do seu talento, do seu dom, da sua habilidade. E aí está preocupante, porque quando você chegar diante do trono de Deus, você não te conhece. Mas o Senhor, mas não foi tu, foi o talento. Mas eu fiz, foi o dom, não foi a tua vida cristã. Mas o Senhor botou eu para cantar, para ministrar, para... Querido, foi tu que pediu para eu te usar, eu estava te usando para abençoar outras pessoas, mas a tua vida estava troncha. Deus quer me encontrar primeiro, Deus quer te encontrar primeiro, meu irmão, para você poder encontrar outros. Isso é verdade em nossa vida, porque quando passamos a conhecer o Deus que servimos, isso nos levará a essas situações. Se você conhece o Deus que você serve, quando você cai em pecado, você vai dizer, Ele é fiel e justo para perdoar, se confessar o meu pecado. Quando você está diante de uma dividida, de uma situação entre carne e espírito, você sabendo quem é o seu Deus, você vai dizer, rapaz, Deus é justiça, e se eu errar de novo, naquilo que eu pedi perdão, talvez a consequência seja pior, eu vou evitar, porque eu conheço o meu Deus. Precisamos conhecer Deus, para poder ser achado por Ele, onde venhamos corrigir a nossa vida diariamente, em pequenos passos. Queremos dar um salto, do arrependimento para a multidão, do conhecer Jesus para viajar para outro país. Mas às vezes é passo a passo. Uma das pautas que mais bate aqui nessa igreja é a leitura da Bíblia por meio desse cara aqui. Porque é por meio da leitura que você vai conhecer Jesus. Existe uma passagem lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, onde Jesus já está anoitecendo e ele pede para os discípulos organizar o barco, que eles irão para o outro lado. E quando eles pegam esse barco, vão, e no meio do caminho, o vento começa a ficar forte, o mar começa a ficar agitado, os discípulos começam a ficar desesperados, achando que o barco vai virar, a água começa a entrar no barco, Jesus está dormindo na popa, os discípulos vão acordar Jesus e falam, Deus, Jesus, não te incomoda que morramos desse jeito aqui? Jesus se levanta, acalma o vento, aquieta o mar, e no capítulo 4 do livro de Marcos, um dos discípulos que estão com Jesus, veja, são 12 discípulos, 12 crentes num barco com Jesus. Um deles faz uma pergunta, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. De 12 crentes dentro de um barco com Jesus, nenhum dos 12 respondeu.
O capítulo 4 de Marcos acaba sem ninguém responder quem é Jesus. Crentes com Jesus, discípulos. No capítulo 5, a Bíblia vai falar que o barco está chegando em Gadara. Quando Jesus põe os pés em Gadara, um homem tomado por uma legião, correndo, vai até Jesus, se prostra, adora e fala: Jesus, Filho de Deus, que tenho eu contigo. Ei, deixa eu te esclarecer o que foi que aconteceu aqui. O demônio sabia mais quem era Jesus do que os discípulos que estavam com Jesus. Tem demônio, meu irmão, que sabe quem é mais teu Deus do que você que diz que crê em Deus. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos buscar Jesus. Talvez você esteja por trás da árvore e você não esteja tendo uma percepção clara dele. Talvez você está tanto tempo escondido atrás de alguma área da sua vida que você fala: meu irmão, para mim é a mesma coisa. Eu só vejo ele desse jeito. Você não consegue trazer algo novo de Deus para você, porque isso aqui talvez continue fechado. E se talvez você já abriu isso aqui para ler, talvez você não estava aberto para receber, talvez você não estava aberto para o confronto, para a exposição da sua vida diante das Escrituras. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Gostaria que você ficasse de pé, para achar que está acabando. Glória a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus queira usar você. Eu não tenho nenhuma dúvida que Ele quer fazer com que você ganhe outra pessoa. Traga outra pessoa para aqui para dentro, por meio do seu testemunho, por meio da sua própria vida, por meio daquilo que você ministra, por meio da sua vida cristã. Evangelismo é muito mais do que abrir a boca e ministrar. Tem gente que evangeliza muito mais do que eu, calado. Fala mais de Jesus que eu, calado. Sem abrir a boca, apenas pelo seu comportamento. Apenas pelo seu comportamento, abre aspas, fora da igreja. Eu aqui para você, show de bola, né? E eu no trabalho? Será que eu sou esse evangelista? O cara que te inspira, talvez, sei lá. Será que na minha casa eu sou esse cara também? Precisamos conhecer Jesus. A Bíblia está clara em relação a ele. Porém, todavia, Adão estava escondido. E talvez seja a condição de algumas pessoas. E nessa noite ele te pergunta: onde é que você está, meu irmão? Se você não estiver disposto a se expor, que é uma das coisas que Deus mais adora, para poder tratar o homem, é a exposição. É o reconhecimento. Deus não busca pessoas perfeitas, Deus busca pessoas sinceras. E existe uma diferença de ser perfeito e ser sincero. A Bíblia vai revelar um pouquinho sobre Jesus. Se o Espírito Santo me lembrar, eu consigo compartilhar. Lá no livro de Mateus, vai falar que Jesus ele é o rei esperado. No livro de Marcos, vai falar que Jesus é o servo de Deus. No livro de Lucas, vai falar que Jesus ele é o filho do homem. No livro de João, vai falar que Jesus ele é o filho de Deus. No livro de Atos, vai falar que Deus ele é o Senhor exaltado. No livro de Hebreus, vai falar que ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Tiago, vai falar que ele é a sabedoria do alto. Em 1 Pedro vai falar que ele é a pedra viva. Em 2 Pedro vai falar que ele é o Senhor e Salvador. Em 1 João vai falar que ele é o caminho. Em 2 João vai falar que ele é a verdade. Em 3 João vai falar que ele é a vida. Em Judas vai falar que ele é o nosso protetor. Em Apocalipse vai falar que ele é o alfa e o ômega. Rei dos reis. Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor dos senhores. A Bíblia traz clareza sobre quem é Jesus. Talvez você esteja vivendo atrás da árvore porque você ainda não buscou na palavra quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus a qual você adora? Quem é o Deus a qual você deposita uma esperança de viver a vida eterna sem conhecer Ele? Sem saber quem Ele é? Talvez você vire as costas até para Jesus sem saber quem Ele é. Meu irmão. Missões vai acontecer em nossos corações. Talvez já queime no seu. Então você fala: meu irmão, eu preciso ir, é a minha hora, já faz 10 anos de crente, 5 anos de crente, 2 anos de crente. Meu irmão, se a chama já está pegando fogo aí, está na hora de agora sair por trás das árvores. E dizer: Deus, eu sou isso aqui, ó, eu peco todo dia. Quem mente sou eu, Deus. Eu tenho pensamentos impuros, Deus. Sai de trás da árvore, meu irmão.
Deus, olha, às vezes eu não quero mentir, mas eu acabo mentindo, sai de trás da árvore. Eu poderia servir mais, mas eu sou preguiçoso, Deus. Sai de trás da árvore. Eu poderia ofertar mais na vida de alguém que esteja precisando. Eu poderia ajudar mais alguém, mas eu estou de trás da árvore. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te encontrar. É desejo de Deus. A Bíblia fala que ele buscava ter relacionamento com o homem todos os dias, sem pecar. Mas quando o homem peca, Deus vai à procura do homem também. Porém, a árvore a qual o homem usava para se esconder de Deus, revela uma área da nossa vida. Qual é a área que você tem se escondido? Porque se ainda está travado, está engatado, você acha que, meu irmão, está faltando alguma coisa? Talvez seja a exposição de quem você realmente é. A confissão de pecado é libertadora. Difícil é difícil. Constrangedor é constrangedor. Adão não saiu de trás das árvores porque estava preocupado com o que Deus ia achar dele. Mas se Adão tivesse preocupado como é que Deus pode resolver isso aqui, meu irmão, a sacada seria totalmente outra. Deus quer fazer algo em você. Queria muito falar sobre os missionários, outros países, mas se precisa se tratar algo na raiz, vamos tratar a raiz. Se precisa tratar algo interno sobre mim, sobre você, que possamos tratar. Sair da árvore talvez seja o próximo passo. Dizer assim, Deus, já que o Senhor está me procurando, não é isso? O Senhor não me quer, o Senhor quer me usar, eu fui chamado, eu fui separado para algo. Dizer, vem. E talvez você quer chegar bonitão, né? Olha, o profeta que Deus levantou. Mas você tem que chegar por baixo, meu irmão. Tem que chegar de cabeça baixa. Mas eu sou líder, chega de cabeça baixa. Mas eu estou 10 anos, chega de cabeça baixa. Porque se você chegar querendo sair da árvore, do jeito que você está, você vai ficar constrangido diante da presença. E se você tiver com uma soberba muito elevada, aí que piora. Aí de você ficar atrás da árvore, você vai puxar o galho dela para se esconder mais ainda. Não preocupada mais com Deus, mas com os outros. Se posicione. Não sei a tal ponto você está. A Bíblia vai falar, se não me engano é Paulo que fala isso, que aonde abundou o pecado, meu irmão, superabundou a graça. Que o seu reconhecimento da condição que você se encontra hoje seja mais escandaloso do que o pecado que você praticou. Amém? Deus abençoe a todos. Era até aqui. Vamos fazer missões, mas vamos nos tratar. É isso. Deus abençoe. É nós, é nós, é nós. Okay.